Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo do canal Matemática Demais da Conta. Esta aula é uma continuação do vídeo sobre potenciação, parte 2. Caso ainda não tenha assistido a parte 2, clique no link que aparece nesta página para acessar esse conteúdo anterior. Olá pessoal, olha, eu preferi gravar esse vídeo sobre expoente negativo e expoente fracionário separado do vídeo sobre potências, exatamente pelas particularidades que esses dois casos apresentam. Então vamos começar com um exemplo. Vamos olhar o seguinte: se eu tiver um expoente negativo na potência 2 elevado a menos 3, o que nós vamos fazer é procurar dar um significado a isso. Porque veja, no vídeo sobre potências, o que foi que a gente viu? Que uma potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, se eu tenho 2 elevado à terceira, isso é igual a 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, 2 à terceira, como nós vimos, é igual a 8. Agora veja, se eu tento imitar essa mesma ideia no caso do expoente negativo, fica uma coisa estranha, porque eu teria que dizer assim: eu quero multiplicar 2 por ele mesmo menos 3 vezes. Veja que isso não encaixa na cabeça, isso não faz sentido. Então, é aí onde entram as definições matemáticas. Diante de uma potência negativa, por definição, o que a gente faz? Como é que a gente sai daí? Quando eu tenho um expoente negativo, a gente calcula isso como sendo o inverso da potência com o expoente positivo. Oi, como assim? Então, vamos lá. Se eu tenho 2 elevado a menos 3, por definição, isso é o inverso de 2 à terceira. Então veja que agora a situação começa a clarear, porque a potência que agora aparece no denominador é uma potência que a gente conhece e que a gente sabe fazer. Então como é que ficaria aqui? Ficaria 1 sobre 2 à terceira, que é 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, como a gente viu logo no início. Então, essa conta eu sei fazer. Eu sei multiplicar 2 por ele mesmo 3 vezes. O que eu não sei é multiplicar 2 por ele mesmo menos 3 vezes. Não faz sentido. Agora, essa conta eu sei fazer. Então, essa fração, na verdade, é 1 sobre 2 elevado à terceira, que é igual a 1/8. Então, a partir desse exemplo, a gente agora vai estabelecer uma definição toda vez que a gente se deparar com uma potência de expoente negativo. Então, se eu tiver uma base A elevada a uma potência negativa menos n, então, por definição, isso aqui é igual a 1 sobre A elevado a n, onde a gente pede que esse n seja um valor positivo, exatamente para que com esse sinal de menos o expoente seja negativo, e a gente pede também que esse A seja diferente de zero. Exatamente para evitar a divisão por zero, já que a gente passa a trabalhar com a fração 1 sobre A elevado a n. Então, se a base A fosse zero, eu ficaria com 1 sobre zero, que é uma operação não definida. Esse segundo caso que a gente vai olhar é o caso de expoente fracionário. Então, imagine que eu tenha o seguinte caso: 8 elevado à fração 2/3. Repara bem, lembra do caso que a gente acabou de ver, que era o caso de expoente negativo, quando eu coloquei lá o exemplo 2 elevado a menos 3. Veja que já era esquisito eu pensar em 2 multiplicado por ele mesmo menos 3 vezes. Veja que é muito pior nesse caso se eu tentasse imitar aquela ideia de expoentes positivos. Ou seja, o que seria 8 multiplicado por ele mesmo 2/3 de vezes? 8 multiplicado por ele mesmo uma quantidade fracionária de vezes. Veja que isso não faz sentido. Então, novamente, entra aí uma definição matemática. Ou seja, toda vez que a gente estiver diante de uma potência de expoente fracionário, como é que a gente resolve isso? A gente transforma esse expoente fracionário numa raiz e numa potência. Como assim? Veja bem. O que é o denominador da fração se transforma no índice de uma raiz.
Ou seja, se ali o denominador é igual a 3, eu vou passar a ter uma raiz cúbica. E uma raiz cúbica de quem? Da base elevado ao expoente, que é o próprio numerador. Recapitulando, se eu tenho 8 elevado à fração 2/3, eu transformo isso em quê? Em uma raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. O que era o denominador da fração vira o índice da raiz, e o que era o numerador da fração vira a potência da base dentro da raiz. Então, essa conta aqui a gente sabe fazer. Ou seja, é raiz cúbica de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. E o que é a raiz cúbica de 64? Então, vamos lembrar que a raiz cúbica é a operação que inverte a operação de potência com o expoente 3. Então, eu estou procurando pelo número que, se eu multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, eu obtenho 64. E esse número é exatamente igual a 4. Então, em resumo, se eu tenho a potência com expoente fracionário 8 elevado a 2/3, eu transformo esse expoente fracionário numa raiz de uma potência. Faço a conta e obtenho o resultado. Ok? Só para a gente ter certeza de que todos acompanham isso. Por que eu falo que a raiz cúbica de 64 é igual a 4? Porque a raiz cúbica inverte a operação de potência do expoente 3. Ou seja, raiz cúbica de 64 é igual a 4, porque 4 elevado ao expoente 3, que é o índice dessa raiz, é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64, que é exatamente o número que aparece ali dentro. Então veja, a partir desse exemplo numérico, a gente estabelece a definição que diz o seguinte: se eu tenho uma base elevado a um expoente fracionário m sobre n, então, por definição, isso aqui é a raiz enésima de quem? De A elevado ao expoente m. É uma definição. Então, resumindo, toda vez que a gente enfrentar uma potência do expoente fracionário, você aplica essa definição, transforma numa raiz de uma potência e faz a conta. Como casos particulares de expoentes fracionários, eu vou citar duas situações importantes. A primeira delas é quando a gente tem uma base A elevado à fração 1 sobre n. Nesse caso, como a fração tem como numerador 1 e denominador n, seguindo essa regra que está aqui, isso vai ser o quê? A raiz enésima de A elevado a 1, mas A elevado a 1 é o próprio A. Então, a gente ter um A elevado a 1 sobre n equivale a gente ter a raiz enésima de A. Então, guarda isso. Um segundo caso particular é um caso particular desse aqui, né? Que é muito usado também. Se eu tiver A elevado, se esse n for igual a 2, A elevado a 1 meio. Então, por definição, isso é o quê? A raiz quadrada de A. Vamos lembrar que no caso da raiz quadrada, a gente omite o índice. Por exemplo, a raiz cúbica, a gente tem que escrever ali o 3 para dizer que é uma raiz cúbica. Mas no caso da raiz quadrada, por definição, a gente omite o índice aqui da raiz. Tá certo? Nesse caso aqui, a gente só tem que pedir que esse A seja um número maior ou igual que 0 para garantir a existência dessa raiz. Bem, então, em resumo, toda vez que você enfrentar ou um expoente negativo ou um expoente fracionário, agora você já sabe como desenrolar essa conta, como fazer essa conta usando as definições que a gente viu nesse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!